A reprodução do método também, Rafael, em relação àquela movimentação política, a grande bandeira da classe política do Amazonas, que é, depois de um grave dano à Zona Franca de Manaus, aparecerem os salvadores da pátria. E nós tivemos, né, os salvadores da Zona Franca de Manaus, nós tivemos a reprodução desse método de novo. Você quer colocar como é que ficou posto essa imagem de salvadores da Zona Franca nesse momento, na sua opinião? Olha, a gente sempre vê, né, em campanhas políticas mesmo essa questão de vamos lutar pela Zona Franca de Manaus. Inclusive, essa é uma bandeira, Rose, que eu tenho observado que muitos ouvintes aqui sempre já estão criticando, né? Toda vez é isso, vai falar que vai defender a Zona Franca, mas cadê as outras matrizes econômicas? Ou seja, a gente tem observado, Rose, pelo menos aqui com os nossos ouvintes, também com as pessoas de convivência que eu tenho, né, que essa bandeira está ficando saturada, né? Tem muita gente que já não aguenta mais esse negócio de defender a Zona Franca e que, claro, quer que a Zona Franca seja mantida, defender os empregos da indústria, mas também ter outras soluções, né? A gente tem acompanhado bastante isso. E nessa vez agora a gente viu aí aquela reunião, né, com os políticos, da qual não participou o governador Wilson Lima, e depois o governador Wilson Lima foi para Brasília, digamos assim, num voo solo, vamos dizer assim. Claro que tinham outros políticos lá, a gente já falou sobre isso. E ele voltou com a resposta positiva, né? Aí eu queria a sua avaliação de tudo isso. Teve aquela grande reunião de políticos e depois o governador teve essa reunião com o presidente e ele voltou de lá com essa notícia positiva. Como que a gente pode avaliar esse movimento, Rose? Exatamente isso. Esse trunfo foi colocado na condição e na imagem de outros atores, não dos políticos tradicionais. Esse que é o grande, o interessante de se observar do movimento político. Por quê? Porque essa grande reunião que precede a definição de quem pode realmente tomar a decisão em relação ao dano causado à Zona Franca de Manaus, ela foi feita a partir da presença do governador Wilson Lima, do Coronel Menezes, pré-candidato ao Senado, amigo pessoal do presidente da República, do presidente do PL, Alfredo Nascimento, que não tem mandato, era uma figura afastada do circuito de decisão de poder. Ele é prestigiado nessa imagem, né, na reunião com Paulo Guedes, com o presidente da República. E a bancada, que geralmente tem nos membros desta bancada as figuras mais imponentes, né, da política, da definição política, dos espaços de poder, estava isolada deste ambiente, né? Ela estava apartada desta imagem que geralmente é oferecida como salvadores da Zona Franca, que foi oferecida mais uma vez, agora até por quem critica o uso desse método, mas eles utilizaram em favor da imagem dele, isolando os outros políticos tradicionais. Isso é interessante. Não significa dizer que, num contexto geral, a atuação de todo mundo, a pressão da bancada, né, e o mérito que esta bancada também teve nos anos anteriores em relação à Zona Franca, isso não se apaga. Né? E faz parte do atual contexto também que essa pressão ela tenha contribuído, com certeza, entre outras coisas, para essa definição do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes. No entanto, essa imagem acaba ficando, esse trunfo da bandeira ficou com outras duas figuras que não fazem parte desse circuito mais tradicional. E o interessante foi observar que os políticos que tinham essa bandeira, e que é a principal bandeira deles, né, parece que ficaram sem ter como se posicionar. Eu senti até um pouco assim, um efeito tipo barata tonta. O que a gente vai falar agora? Como é que a gente vai se posicionar? E uma correria para tentar aparecer também, dizer, olha, eu também fiz parte disso. Você viu vídeos, né, de pessoas importantes falando isso. O senador Eduardo Braga foi criticado ontem pelo Menezes em relação ao vídeo que ele fez, dizendo, olha, nós também participamos, mérito de toda a bancada, a resolução, pontuando, né? Ele próprio com o vídeo ao lado do Plínio Valério, que é uma figura menos expressiva, né, politicamente. O Braga tem uma importância política muito maior, mas sem alguém ao lado, fez vídeo ao lado do Plínio Valério, né, falando da sua própria importância. Teve uma matéria nacional dizendo que ele conversou e falou com Paulo Guedes. A gente, na definição final, aquela imagem lá do Wilson Lima e do Menezes conta muito mais nesse trunfo que geralmente era utilizado pelos políticos tradicionais. Então, vamos observar essa alteração. Isso é muito importante, por quê? Porque o Amazonas tem muitas outras bandeiras importantíssimas a serem defendidas, inclusive na área ambiental, né? na área indígena, coisas que estão sendo atacadas nesse momento, mas isso não é pauta, não é bandeira.
dos políticos do Amazonas. A bandeira única é salvar a Zona Franca. Aí, quando entra pessoas novas no circuito, isola, parece que ficou sem nada na mão, né? Essa é a impressão da dinâmica, da reprodução do método com diferentes figuras e a forma como essas figuras que ficaram sem esse circuito se posicionaram nesse momento.